Nesse vídeo eu queria trazer aqui uma abordagem sobre estratégia e alocação eficiente em renda fixa, porque muita gente acha que investir em renda fixa é só deixar o dinheiro guardado ou parado ali no CDB. Mas a verdade é que existe várias estratégias que eu vou trazer hoje nesse vídeo. Interessante porque a renda fixa é uma classe de ativos que existe muitas oportunidades. Então não é simplesmente CDB ou LCI ou LCA, mas também tem CRIs, CRAs, também tem debêntures, tanto debêntures tradicionais, as convencionais, como também debêntures incentivadas. Além disso, a renda fixa exige muita leitura econômica. Então você entender o impacto dos juros, a inflação também e os indexadores, porque tem diferença entre IPCA, CDI e títulos também pós-fixado. Então tem aqueles pré também, que é como se fosse aquela taxa de juro já precificada, né? Então, por exemplo, você já sabe o quanto você vai receber no final do título. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É eu trazer essas estratégias de alocação, como também explicar que existe várias oportunidades nessa classe, que não é tão abordada pelos investidores, mas que pode trazer uma segurança e também uma rentabilidade para o seu portfólio. Eu coloquei aqui algumas informações interessantes e ao longo do tempo eu vou passando mais páginas para a gente entender mais o que acontece dentro da renda fixa. Então, primeiro de tudo, a renda fixa não é tudo igual. Então existe classes de ativo dentro da renda fixa, então você tem a parte dos pré, você também tem o IPCA que é voltado também para a inflação, você também tem os pós-fixado, então e além disso existe diversas estratégias. Hoje no vídeo eu vou trazer as mais famosas, que é a Bullet, a Barbell e também a Ladder, e no caso você pode diversificar com vencimentos, indexadores e também tipos de ativo, como eu tinha mencionado anteriormente, e tudo depende do seu objetivo financeiro, porque tem investidores que entram na renda fixa com objetivos de longo prazo, alguns de médio prazo e outros de curto prazo. Então tudo depende do seu objetivo financeiro e o que você quer fazer com o recurso que você aloca nessa classe de ativo. Então, como eu já tinha falado, a renda fixa exige uma leitura econômica. Então que é preciso entender tanto a parte dos juros, inflação e ciclos de mercado. E a estratégia muda conforme o cenário. Então com a Selic aumentando ou caindo, ou a inflação também cedendo, e também cada indexador reage de uma forma diferente. O IPCA, o CDI e o pré-fixado. Aqui eu queria trazer uma leitura econômica, trazendo aqui a conjuntura econômica do nosso país agora. Por exemplo, o Banco Central elevou as taxas de juros agora do nosso país para 14,25. Só que o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, diz que pode haver uma nova elevação da taxa Selic, mas de uma magnitude um pouco menor do que está acontecendo nas últimas duas reuniões, ou seja, subiu 1% no final de dezembro e mais 1% agora no início desse ano. Então pode subir no máximo até 0,25 até 0,50. Então, o que a gente pode avaliar sobre isso? Nesse caso, a Selic tende ou a fazer a manutenção ou subir pouco. Nesse caso, o Banco Central está tentando trazer a inflação para a meta que é estipulada ali pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é no caso de 3%. Então, por exemplo, a Selic subindo ou ficando na sua manutenção, a tendência é que a inflação caia, considerando aqui no curto prazo, porque a gente sabe que a inflação pode também reduzir no longo prazo, mas depende mais de políticas públicas mais estruturais. Então, endividamento público menor, responsabilidade fiscal, às vezes um câmbio também menos volátil, porque isso também faz preço dentro do IPCA. Então, o que a gente pode analisar hoje? Se a gente for pegar que hoje a taxa Selic está 14,25 e o próprio Banco Central, nas atas do Copom, está falando que não vai subir tanto, hoje faz sentido, em um percentual também de alocação, a gente vê uma oportunidade ali nos pré-fixados, que são aquelas taxas que você já sabe o quanto você vai receber no final de cada produto ofertado dentro do mercado. Além disso, a gente sabe que talvez o IPCA, a inflação, tende a reduzir. Então aqui você já consegue fazer uma leitura econômica aqui para, de alguma forma, você saber onde você vai diversificar dentro dessa classe de ativos. Então, começando, a primeira estratégia é a Bullet, e aqui eu trouxe também a definição dela. Na estratégia Bullet, ela foca em concentrar os investimentos em um único vencimento ou prazo específico. Geralmente é um título de renda fixa, como o CDB ou título do governo. E o objetivo quando o investidor escolhe esse tipo de estratégia, ele quer ali receber o seu recurso numa data específica. Então, por exemplo, imagina que o investidor compra um título que vence em 5 anos. Ele mantém todo o investimento nesse título até o vencimento, sem realizar resgates ou movimentações intermediárias. Então, aqui essa estratégia já é para aquele investidor que ele está projetando um resultado final em um prazo determinado. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente pega um título que vai pagar para a gente 15% em um ano. Então o investidor tem 100 mil reais e ele sabe que no final vai ter 115 mil reais. Então vamos imaginar um investidor que quer comprar um carro, por exemplo. Então ele tem um título ali que vai pagar para ele no final de todo o vencimento 30%. Então, em determinado momento, ele vai chegar no total, vai ter 30%. Então, esse carro hoje custa 130 mil e ele tem 100 mil reais. Então, ele sabe que
quando terminar o exercício, o vencimento, ele vai ter 130 mil reais, porque o capital dele é 100 mil reais e no caso você tem uma apreciação dos juros em até 30%, dependendo do vencimento. Então aqui você já consegue projetar os seus ganhos até o final desse vencimento. Isso aqui acontece também com a compra de imóvel. Então, por exemplo, vamos imaginar que um investidor quer comprar um imóvel que custa 1,5 milhão. Então hoje ele só tem 1 milhão de reais, mas ele sabe que se ele fazer ali as estruturas para um vencimento específico, ele vai conseguir chegar nessa totalidade da onde ele quer comprar o imóvel. Então ele pega o capital dele e investe nesse título para conseguir ali realizar o seu objetivo. Então aqui eu coloquei um exemplo de ativo, por exemplo, um CDB, o Tesouro Pré-Fixado com vencimento para 2027. Então, por exemplo, tem muitos títulos dentro da plataforma da UVP que hoje está pagando 18%, 19%, tem uns que até estava pagando mesmo no banco bem famoso essa semana, que é o Banco Master, que estava ofertando a IPCA mais 10, por exemplo. Estava ofertando também a 18% pré-fixado. Então imagina só, o investidor que aportar 100 mil reais, depois de um período, por exemplo, se ele ficar só um ano, tô falando só valores brutos, porque a gente sabe que tem incidência de imposto de renda, mas que é só um exemplo didático. Vamos imaginar que ele aportou 100 mil reais, no final ele vai ter 118 mil, porque é os 18% que teve de apreciação em juros dentro desse título. Então nesse caso, essa estratégia é apenas para aquele investidor que tem o objetivo de adquirir algo, ou às vezes de fazer sua reserva de emergência até um determinado período. E outra estratégia aqui é a estratégia Barbell. Aqui eu também trouxe a definição dela. E a estratégia Barbell envolve a distribuição de capital entre dois extremos de investimento, tanto títulos de curto prazo como também de longo prazo. E o objetivo é equilibrar a liquidez e a flexibilidade com a rentabilidade do potencial do longo prazo também. Então nesse caso o investidor faz o seguinte, ele divide o capital geralmente em 50% em títulos com vencimentos de curto prazo. Aqui eu coloquei entre 2 a 3 anos, isso aqui é algo mais pessoal, porque eu não acho muito saudável você colocar títulos muito longos. Por exemplo, 10 anos, 15 anos, que aí é um risco muito grande. Então, assim, geralmente a gente consegue projetar no máximo até 8 anos, 7 anos de um resultado da empresa. Depois disso, a gente não sabe como vai estar a economia doméstica do país, a gente não sabe como é que vai estar os choques econômicos também de outras economias, porque a gente está falando de uma economia globalizada. Então, aqui, de 2 a 3 anos, eu acredito que seja curto prazo, e 4 e 5 anos de longo prazo. Então, aqui, o que o investidor faz? Ele separa, ele diversifica em percentuais, tanto títulos de curto prazo como também de longo prazo. E nesse caso não há ali títulos com vencimento intermediário. Isso aqui eu só coloquei mesmo como de forma didática, porque às vezes o curto prazo não é 6 meses, 8 meses, geralmente é de 2 anos a 3 anos. Então que você pode diversificar também dentro desse portfólio. E aqui eu coloquei um exemplo de alocação que é 50% em Tesouro Selic, curto prazo. Coloquei Tesouro Selic que é o mais famoso mesmo, geralmente é um título mais tranquilo mesmo de você entender, porque ele oscila conforme as mudanças da Selic, e o outro 50% IPCA 2035, é longo, né? Se a gente considerar que a gente está em 2025, eu projetei 10 anos, mas como é o IPCA 2035, que geralmente é voltado também ao Tesouro Nacional, ou seja, é um risco soberano, aí você pode aumentar um percentual maior, mas se for título de renda fixa vinculado também a título privado, ou seja, das empresas, eu acredito que você alongar demais é um pouco mais arriscado. Então esse aqui é um exemplo também de alocação. E agora outra estratégia que eu queria trazer para vocês, finalizando, é a parte aqui da estratégia Ladder. Também trouxe também a parte da definição como também o objetivo. Então a estratégia Ladder, ela envolve distribuir o capital ao longo de diferentes vencimentos, criando uma escada de investimento. Ou seja, isso significa que o investidor possui títulos com vencimentos de forma escalonada, ou seja, bem escadinha, com intervalos regulares entre 1, 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que o investidor ele reduz o risco do crédito, né? Porque quando a gente está falando de renda fixa, a gente também está falando de um risco também de ser credor de outras companhias, tanto de empresas privadas, como também estatal, como também do governo, porque o governo também ele oferta muita dívida para tentar ali subsidiar também as suas operações, seus investimentos. Então aqui você consegue diversificar em escala também seu capital. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem 100 mil reais. A gente não precisa ir lá e simplesmente comprar um título apenas. Você pode comprar uma parte para vencimento de 1 ano, outra parte para vencimento de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e assim você tem um fluxo de caixa entrando também dentro da sua estratégia, né? Então você sempre vai ter ali o pagamento de cupons, de juro. Então isso aqui é muito interessante. Então aqui como funciona, né? O investidor distribui seus recursos em títulos diferentes
diferentes, com vários vencimentos, e à medida que o título vence, o capital é reinvestido em outros títulos com vencimento mais longo. Então, por exemplo, eu recebi aqui no primeiro ano ou no segundo ano, eu já pego esse capital novo e já reinvisto também para fazer as escadinhas. Aí isso aqui já é entrando também na parte dos juros compostos, né? Que aí você tem um poder dos juros compostos que também ajuda ali na rentabilização do seu capital. Isso aqui é uma estratégia que eu quase não vejo tanto acontecendo. Geralmente o mercado trabalha mais com a Barbell, porque aí mostra também a diversificação entre os indexadores e também tanto títulos de curto prazo como de longo prazo. E também eu vejo muito a Bullet, porque geralmente pode ter algum investidor que fala o seguinte: poxa, eu só quero comprar um carro novo, eu quero trocar meu carro, ou às vezes eu quero comprar uma nova casa. Então o que eu faço? Eu pego esses títulos, por exemplo, a Bullet, projeto ali uma taxa de juros que eu acho interessante para mim conseguir o meu objetivo e um tempo também estipulado. Então ele coloca o capital novo, aí você vai ter os juros também acrescido desse título e ele consegue adquirir também o seu objetivo. Então geralmente o mercado trabalha tanto com a Bullet como também com a Barbell, mas eu queria trazer também essa ladder porque pode fazer sentido em algum objetivo. Geralmente, por exemplo, quando você tem aquele investidor que já está na sua parte mais de aposentadoria, geralmente você ter esses títulos voltando também a pagamentos de cupons de juro seja mais interessante, porque ele sempre está recebendo mais recursos ao longo do tempo e reinvestindo em novos títulos para gerar também juros compostos, como também ganhar mais, monetizar também mais o seu capital. Aqui nesse slide eu queria trazer para vocês as possibilidades de títulos que existem no mercado. Então aqui você tem tanto a parte bancária ali, né? Você tem o CDB, que são os certificados de depósito bancário. Você também tem a parte do LCI e LCA. Lembrando que LCI e LCA são isentos. Então às vezes, se você fazer o cálculo certinho do Gross Up, às vezes LCI e LCA compensa mais do que um CDB, porque o CDB você tem incidência de imposto de renda. Você também tem a parte das debêntures. Você tem a diferença, né, de debênture incentivada e debênture convencional. Qual é a diferença? Quando a gente fala de debênture incentivada, a gente está falando daquelas empresas que conseguem emitir também dívidas no mercado, mas são mais voltadas à infraestrutura, porque o governo incentivou esse setor, que geralmente rodovias, água, saneamento. Então o que acontece? Nosso país ele é muito carente desses investimentos, então eles são isentos de imposto de renda. Então sempre quando vocês olharem alguma plataforma e olhar lá, olha, são debêntures incentivadas, não tem o imposto de renda, então é sempre importante também ter essa atenção na hora de escolher algum título. E a mesma coisa acontece com o CRI e CRA, porque CRI é o certificado de recebível do imobiliário e o CRA é o certificado de recebível do agronegócio. Então nesse caso também é isento de imposto de renda, então tem muitas empresas que utilizam desse instrumento aqui para se capitalizar e para ter mais liquidez também dentro dos seus títulos, porque obviamente se você tem isenção do imposto de renda, os investidores vão buscar essas alternativas para não ficar pagando muito imposto, para não ficar muito oneroso ali a parte da rentabilidade. E no final você tem o Tesouro Direto. Eu coloquei ele aqui no finalzinho porque geralmente é o título mais famoso do Brasil, geralmente não tem muito risco assim. Então se você escolhe para primeiro se expor à renda fixa via os títulos do Tesouro Nacional, é o melhor dos mundos, porque aí você vai entendendo qual que é a dinâmica, quais que são os riscos também que estão nessas operações. Só que se a gente for pegar todos os títulos aqui, o que mais tem segurança é o Tesouro Direto, porque eles estão voltados também ao Tesouro Nacional, que é um risco soberano, né? Imagina só, se o Brasil der algum problema de solvência ou às vezes der um problema de calote, todos esses títulos aqui de cima já deu problema, né? Porque muitos também estão voltados a empresas privadas. Então é sempre interessante também ter essa visão sobre segurança também do Tesouro Direto, porque simplesmente é o título mais seguro que a gente tem dentro do nosso país. Nesse slide também eu queria trazer um exemplo de alocação. Lembrando que isso aqui é só uma sugestão, é algo mais didático. Então aqui eu coloquei uma alocação em 55% IPCA, que é para proteção contra a inflação, 30% voltado a títulos que são pós-fixado e vinculado ao CDI e 15% pré-fixado numa aposta da queda de juro, que é igual eu estava falando no início do vídeo. Quando o Copom fala que não vai haver tantas possibilidades de aumento da taxa de juro, quer dizer que eles já estão acreditando que a inflação vai ceder um pouquinho e eles vão conseguir também trabalhar ali para reduzir essa taxa de juro. Então é nesse momento que os investidores se posicionam para comprar pré-fixado. Então imagina só, a gente tem pré-fixado de 17%, 18%, 16%. Se a inflação fica algo em torno de 4,5% a 5%, qual que é a possibilidade de um título ali de
2, 3 anos não gerar tanto valor em relação à inflação, né? Imagina, a gente está considerando aqui parte do nosso país. Se você for conversar com todo economista hoje, ele não vai projetar uma inflação acima de 2 dígitos para 2, 3 anos. Então muitos investidores se posicionam para ter esse ganho real dentro dos títulos pré-fixados. Por que eu escolhi aqui uma taxa de 55% e outra taxa de 30% do CDI? Porque geralmente, quando a gente está falando de título de renda fixa, os investidores estão buscando mais proteção, principalmente contra a inflação. Só que às vezes você pode errar ali o timing, né? Você pode errar o timing ali de acertar o momento certo de entrar nesses títulos. Por exemplo, o ano passado tinha muitos títulos do Tesouro Nacional que estavam ofertando IPCA mais 6. E se a gente for considerar do ano de 2000 para cá, geralmente o IPCA sempre fica IPCA mais 5, 5,5, IPCA mais 4,5. Então naquela época os investidores se posicionaram de forma inteligente, considerando ali o contexto histórico. Só que hoje o Tesouro Nacional está ofertando o IPCA mais 7, IPCA mais 8. Então, por exemplo, você pode ter errado ali na tomada de decisão naqueles títulos. Só que por que a sua carteira não perdeu tanto valor em relação à marcação mercado? Porque você tem ali 30% voltado ao CDI. Lembra que a diferença entre CDI e a Selic é abaixo de 0,10? Então, por exemplo, se a Selic está 14,25, o CDI está 14,15. Só fica abaixo de 0,10%. Então, às vezes, você pode errar uma exposição no IPCA, porque isso acontece, o investidor também erra também, isso é normal. Só que você pode ter uma exposição no CDI, que vai compensar um pouco essa queda. Então, isso aqui é muito importante em termos de alocação eficiente dentro da renda fixa. Então, aqui é só um exemplo didático mesmo para vocês entenderem que mesmo na renda fixa, existem estratégias e existe estratégias também de alocação de capital. Você não pode ter uma carteira de 80% voltada a IPCA. Porque se o IPCA cair, como é que vai ficar sua rentabilidade, né? Então é importante você ter a parte do pré-fixado, a parte do CDI, como também do IPCA de forma muito bem estruturada e diversificada. E aqui já finalizando mesmo o vídeo, só queria colocar só mais alguns tópicos para ajudar vocês a entenderem um pouco, só uma conclusão mesmo do que a gente falou no vídeo. Então aqui, montar uma boa carteira de renda fixa exige uma estratégia clara, né? Então aqui, diversificar vencimentos como indexador e emissor. Essa parte aqui do emissor eu acho muito importante, porque às vezes você tem boas companhias. Aqui eu tô falando de um exemplo de uma debênture. Vamos imaginar que a gente tem uma debênture de empresas perenes, né? Setor de saneamento, setor de energia, você tem também setores aqui que envolvem infraestrutura também. Só que vai lá o investidor, pega um título de uma empresa que é bem consolidada e coloca 70% do seu capital lá. Não faz sentido, por mais que o emissor é muito bom, tem bons resultados, não faz sentido você também se expor demais a ele. Então também tem que ter uma diversificação de emissor. E outra coisa também é a parte da escolha de estratégia que faz mais sentido com o seu objetivo. Então você tem a Bullet, né, que geralmente é o mais utilizado pelo mercado, e também você tem a Barbell. Geralmente a Ladder não é tão utilizada. Então sempre escolhe a estratégia que faz mais sentido para o seu objetivo financeiro de curto e de longo prazo e compara os ativos com e sem imposto de renda, usando o Gross Up. Geralmente o Gross Up, ele é um cálculo que você utiliza o seguinte: vamos imaginar que a gente tem um título que paga 15% e ele é líquido de imposto de renda, e você tem um que é 16%, só que ele é bruto, então, ou seja, você vai ter incidência de imposto de renda. Se você fizer o cálculo, você vai saber qual que é o melhor para você escolher esse título. Eu vou até deixar um link mesmo de uma calculadora que a gente utiliza aqui dentro da UVP, que é o comparador de renda fixa do investidor Sardinha, para vocês fazerem também essas simulações, porque às vezes você pode ter um título que está pagando mais, mas ele tem incidência de imposto de renda, e outro que simplesmente está pagando um percentual um pouquinho menor, mas não tem incidência. Então às vezes faz mais sentido você ir naqueles que são isentos de imposto de renda. E no final, só trazendo mesmo uma mensagem que a renda fixa ela é uma segurança para o seu portfólio, mas também pode trazer retornos muito interessantes. Então assim, se você tiver uma estratégia clara, ter uma diversificação de indexador, ter uma diversificação também de emissores, você consegue ter bons ganhos nominais como também reais, né? Considerando ali as NTNBs, né? Que você tem o IPCA mais uma taxa de juros ao longo do período. Então, finalizando esse vídeo, eu queria agradecer a todos que ficaram até o final. Isso aqui é muito interessante, renda fixa, porque é uma classe de ativos que quase as pessoas não falam tanto, né? Ou quando fala, geralmente só vincula aos títulos ali voltados ao Tesouro Nacional. Então, espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo a tomar melhores decisões. E deixa um comentário também, um like no vídeo, se inscreve no canal. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre renda fixa, então você pode compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai ajudar ali nas tomadas de decisões nessa classe de ativos. Então até mais, falou, valeu!